Olá! Hoje vamos fazer um trabalho geométrico em triângulos deitados, apenas no lado esquerdo. Fiz a barra, passei para a máquina os pontos, já começo o triângulo elevando no lado esquerdo. Esse triângulo vai ser no lado esquerdo, então ergo as agulhas aqui. Eu vou erguer 3 agulhas de cada vez, para que meu triângulo não seja muito largo na base dele, que ele seja comprido e não muito largo. Carro, portanto, no H. Posso passar o fio por baixo da última agulha ou deixá-lo formando um buraquinho. Sempre com o carro à direita, eu elevo à esquerda. 3 agulhas de cada vez. Até o comprimento que eu queira desse triângulo. Agora, chegou na altura que eu quero, paro com a linha azul. Tiro do carro, chamo todas essas para o suspenso, vou para a esquerda. Meu marcador de carreiras precisa ser observado, porque eu tenho quantias no lado direito, quantias no lado esquerdo, e vamos supor que as costas tenham sido apenas na cor mais escura, na cor de fundo. Então, eu preciso contar carreiras até a cava. Observo que o meu marcador de carreiras, nessa hora que eu estou fazendo o triângulo na cor fantasia, na segunda cor, eu vou deixar ele desligado. Desligo o contador para que ele não me atrapalhe. Coloco o fio no carro e vou baixando. Ergui de 3 em 3. Vou baixar de 3 em 3. Essas foram as últimas agulhas que eu elevei antes. Agora, para que haja um triângulo, eu vou elevar também de 3 em 3. Deixo o fio azulzinho ali, ergo todas as agulhas e vou com o carro para a direita. Coloco novamente o carro com o contador de carreiras acionado, só desconto uma aqui que deu a mais. A base azul escuro eu baixo. Faço 2 carreiras. E vou começar a baixar essas que foram elevadas em azul mais clarinho. Sempre na mesma proporção. Se eu ergui de 3 em 3 antes, agora eu baixo de 3 em 3 também.
Se eu quisesse um triângulo que não fosse tão largo na base, que fosse mais comprido, ao invés de 3 em 3 agulhas, eu faria em 4 em 4, 5 em 5. Conforme a quantia de pontos que eu vou trazendo em suspenso, mais fino ele fica, mais comprido ele fica e mais estreito aqui na base. Cheguei nas 3 agulhas, começo a elevar novamente. Posso fazê-los em tamanhos diferentes, em comprimentos diferentes, ou todos eles no mesmo tamanho que foi feito o anterior. Para isso, eu marco a agulha que foi a última a ser elevada. Cheguei em 60 carreiras, vamos supor que eu também esteja no momento da cava. O que eu faço? Faço a cava. Uma cava redonda. Cava raglan não combina muito com esse tipo de trabalho aqui. Cava reta combina, cava redonda combina. Aqui vamos supor que seja uma cava redonda. Vou remalhar a base da cava. Só vou remalhar esses 6 pontos aqui para não ser muito, já que essa é uma amostra pequena. Mas normalmente uma cava para adulto seria entre 10 a 12 pontos para esse tamanho, para essa espessura de lã. Trago as agulhas para cima. Lembra do contador de carreiras? Não conto as carreiras quando eu estou com a lã azul clarinha. Trago, portanto, o contador para cima. Coloco a segunda cor e vamos continuar fazendo o mesmo processo de baixo. Baixando as agulhas de 3 em 3. Nessa altura em que eu terminei as elevações aqui, eu já fiz a cava, então faço a cava no lado de cá também. Isso precisa ser controlado. Você precisa observar, anotar, para não dar problema de uma cava sair maior que a outra, ou fazer mais carreiras num lado do que no outro. Essa menina que está reclamando aqui é a Flor. Ela quer alguma coisa que eu ainda não descobri o que. Já tentei de tudo. E ela não deixa, ela não entende que eu estou trabalhando. Né, Flor? Pois é. Fala, então. E assim o dia inteiro. Continuo fazendo a outra parte do triângulo. E também as diminuições para o redondinho da cava. Essa é uma miniatura. Em cavas normais faz o mesmo processo. Deixa o fio e vem para a direita. Nessa eu vou fazer também, porque é uma parte da frente, vou fazer o decote. Chega, Flor. Já chega.
O decote vai ser pequenininho, mas um decote redondo. Decote em V não combina com esse tipo de trabalho. Ficaria repuxando o decote, se fosse em V. Por isso, é recomendado um decote redondo ou um decote canoa. Baixo os pontos. Agora, contador de carreiras vai contar as carreiras da cava. Então, 0 marcador e baixo essa alavanca do carro, baixo para ela contar as carreiras para mim. E aqui nós temos um impasse. Eu quero os triângulos do mesmo tamanho. Antes ele chegava mais atrás, agora ele vai ficar um pouco menor. Dá para perceber aqui uma largura. Esse tem a mesma largura que aqui. Se eu faço, agora que cheguei na última agulha, se eu faço já as elevações, o próximo triângulo em azul mais escuro ele vai sair mais estreito. Isso dá um defeito, caso você queira todos eles da mesma forma. Caso você esteja fazendo todos eles no mesmo tamanho, chega nesse momento, em função dessa agulha ter sido a última ali, você começa a elevar, esse vai sair mais estreito. E percebe-se de longe, a falha percebe-se de longe e vai ser apontada. Então, o que fazer? Observa quantas carreiras foram feitas nesses outros triângulos. Conta quantas elevações. Se são em cada 2 carreiras feitas, dá para contar que aqui foram 10. Então, eu teria 20 carreiras para começo do triângulo e depois mais 20 carreiras, completando o triângulo com 40. Como eu tenho apenas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 carreiras, eu preciso de mais 4 na cor azul marinho antes de começar a diminuir. 4 de ida e mais 4 de volta, ou seja, preciso fazer mais 8 carreiras antes de começar a elevar novamente para fazer o triângulo na cor azul mais clarinha do lado esquerdo de novo. Aqui eu estaria chegando na última elevação azul marinho. Faço mais 4. E começo a elevar. Percebo também a minha altura para decote. Vamos supor que aqui já esteja no momento do decote. Então, ao invés de eu fazer essa elevação simplesmente, eu vou começar o decote. O trabalho está dividido bem pela metade. Faço a base de decote, digamos, com 8 pontos. Está em suspenso. Faço o redondinho. Aqui também eu só vou fazer 3 pontos de redondinho, porque eu tenho pouco ponto para ombro. Vamos fazer um ombro pico-rucho aqui também. E tiramos do suspenso para remalhar. Remalho essa parte. Agora eu vou para a esquerda fazer a elevação lá, para que esses triângulos saiam todos do mesmo tamanho. Remalhado o ombro de cá, vou começar a elevação na esquerda. E o decote também. Lembro que eu deixei 8 pontos de base de decote. Então, esses 8 eu preciso deixar novamente. O fio
não pode ficar para o lado esquerdo, ele precisa ficar aqui no lado do decote. Por que eu não posso deixar lá? Porque equivale a uma carreira a mais, e isso dá problema. Começo a elevar de 3 em 3 novamente, e aqui fazendo o decote. Largo o fio e vamos começar o triângulo azul claro. Trago essas para cima, vou com o carro para a esquerda. A primeira foi uma agulha levantada, porque aqui embaixo terminou em uma agulha também. Então, se eu quero que todos eles terminem no mesmo comprimento, eu tenho que obedecer essa regra aqui. Baixo 3, 3, 3, 3 e as últimas duas do decote. E agora, começo a elevar? O que vocês acham? Meu triângulo está do mesmo tamanho que aqui? Não. Se eu fizer a elevação aqui, novamente, eu vou acabar com um micro triângulo, sendo que os outros têm um outro tamanho. Isso também é defeito. Como é que eu observo isso? Eu sei que aqui, cada triângulo desses, eu fiz 40 carreiras. 40 carreiras na lateral. Então, é essa quantia de carreiras que eu vou precisar aqui também. Só fiz 10, preciso de mais 30. Só que não vai ser necessário fazer 40, porque o ombro aqui no outro lado terminou antes. Então, eu sigo fazendo o lado de cá até começar o ombro. Agora, começo o ombro com 5 elevações. E remalho. E essa é a nossa blusinha miniatura, mas que dá a ideia de como fazer uma blusa concava, redonda e decote redondo também, e esses trabalhos com triângulos deitados. É um trabalho geométrico, esses triângulos deitados todos do mesmo tamanho, porque assim eu quis desde o início, todos os dois triângulos têm o mesmo tamanho. Se eu quisesse um mais comprido que o outro, também poderia ser feito. Aqui foram de 3 em 3 elevações. É variável isso dependendo do efeito que você queira, maior ou menor a base do triângulo. Se fosse em manga reta, também é possível de fazer, não teria esse detalhe que nós demos, essa observação que nós demos aqui no triângulo azul escuro. Quando terminou a parte da cava, diminuiu a quantia de pontos, logo nós precisamos fazer essa quantia maior de carreiras só no azul escuro, para dar tamanho igual dos triângulos. Essa, então, foi a nossa ideia para hoje. Muitas pessoas pedem trabalhos geométricos. Essa é mais uma ideia para usar bastante. A cor que nós fizemos aqui foi bem contrastante. Mudando a cor, você já muda o efeito total da peça. Certo? Aqui, hoje, eu gostaria de mandar um abraço especial para Silene, para Lígia Alves, para Luísa, para Sofia de Córdoba, na Argentina, para Gislaine Aparecida, para o Nélio, para o Bruno, para Adelaide, Maria Camilo, Edinalda, Nilza, Dulcineia, Estelita e Rosane. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom trabalho!